Bom, olá pessoal, é um prazer tê-los aqui em mais um Eis a Questão, hoje dirigido ao concurso para o MP-MG Promotor de Justiça, prova que será feita muito em breve. Quero trazer-lhes uma questão sobre nacionalidade e acesso aos cargos públicos e as condições estabelecidas para que isso se dê. Me refiro então a uma questão feita em 2013, e a questão foi essa: brasileiro naturalizado pode ocupar os seguintes cargos, exceto o de a presidente do Conselho Nacional de Justiça, B, presidente do Banco Central do Brasil, C, prefeito e vice-prefeito, D, governador e vice-governador de estado e do próprio DF. A questão então pede que nós indiquemos qual aquele cargo que não pode ser dado a brasileiro naturalizado, cargo então que deve ser restrito a brasileiro nato. Como responder a essa pergunta? A premissa da qual se parte é o artigo 37, inciso 1º. De acordo com esse artigo, cargos públicos, eletivos ou não no Brasil, são dirigidos a brasileiros natos ou naturalizados e até estrangeiros, atendidas as condições previstas por lei. Portanto, o Brasil não proíbe, a princípio, que os cargos públicos sejam ocupados até por estrangeiros, muito menos a brasileiros naturalizados, salvo quando houver exceção prevista pela própria Constituição. E essa exceção está prevista por ela no artigo 12, parágrafo 3º. No artigo 12, parágrafo 3º, há a previsão de cargos públicos privativos de brasileiros natos. Nesses casos, então, estão excluídos desses cargos públicos os estrangeiros e os brasileiros naturalizados. Esses cargos são restritos aos brasileiros natos. A menção não só a cargos públicos eletivos, por exemplo, logo no seu primeiro inciso, a menção a presidente e vice-presidente da República, que são dois cargos eletivos, como também a menção até a cargos vitalícios. Faço alusão, por exemplo, ao artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º, ministro do Supremo Tribunal Federal. Justamente porque ministro do Supremo Tribunal Federal pode ocupar a presidência da Corte e, se for presidente, pode ser um substituto presidencial. Como o substituto deve ter as condições do substituído, se o substituído, que é o presidente, deve ser nato, também o seu substituto igualmente deve sê-lo. Mas, na verdade, aqui há menção a cargos privativos de brasileiros natos, o que então excluiria, por via de consequência, brasileiro naturalizado e o estrangeiro. De todos esses cargos, nenhum está mencionado no artigo 12, parágrafo 3º, o que nos levaria então a crer que qualquer poderia ser aqui a alternativa marcada. No entanto, há um destaque para a linha A. Por que a linha A? Porque, embora não haja previsão no artigo 12, parágrafo 3º desse cargo, presidente do Conselho Nacional de Justiça, fato é que o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º, como eu já havia citado, prevê que ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser brasileiro nato. E depois a Constituição, no artigo 103b, parágrafo 1º, redação que foi dada na forma da emenda constitucional 61 de 2009, prevê o seguinte: 103b, parágrafo 1º, é dito: o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, o Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, o seu presidente deve ser brasileiro nato. Por silogismo, presidente do Conselho Nacional de Justiça deve ser também brasileiro nato, porque a única condição que ele deve ostentar para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é ser o presidente e depois presidir o Conselho. Então, com base no artigo 37, inciso 1º, e mais diretamente com base no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 4º, conjugado com o artigo 103b, parágrafo 1º, redação que lhe foi dada pela emenda constitucional 61 de 2009, aqui o gabarito seria assertiva A, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Os demais cargos não são reservados aos brasileiros natos, podem ser ocupados também por brasileiros naturalizados. Presidente do Banco Central do Brasil, prefeito e vice-prefeito, governador e vice-governador tanto do Estado como também do próprio DF. Não há dúvida, gabarito aqui e assertiva A. Enfim, essa é a breve questão que trouxe para esse programa Eis a Questão. Quero lembrar-lhes, há um curso aberto para MP-MG, do qual eu participo até em Direito Constitucional, com 5 aulas preparatório para esse concurso. Nos vemos lá então. Até a próxima, gente. Valeu.